Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Este é o canal Desbravando as Escrituras, que, lógico, continua com a nossa série falando sobre família. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, é como tornar o seu lar um cantinho do céu. Seja muito bem-vindo. Aproveitando, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a compartilhar essa mensagem com mais pessoas, para que essa mensagem alcance outro lar, trazendo assim a restauração celestial para cada família. Vamos então para o conteúdo da mensagem do nosso programa de hoje. Bem. Muito bem, meu amigo, minha amiga. Vamos então para o conteúdo da mensagem dessa noite. Pega a sua Bíblia e vamos então falar o desejo de Deus para a sua vida. Um certo missionário chegou para uma criança e perguntou onde ficava o céu. A criança ficou pensando e depois respondeu: o céu fica no apartamento 902 daquele prédio. O missionário então perguntou para ela, mas por que o céu fica naquele lugar? Ela falou assim, porque o meu pai, ele bebia, ele fumava, ele trazia muito transtorno para o nosso lar, mas depois que ele conheceu a palavra de Deus, a minha mãe fica falando que o nosso lar é um cantinho do céu. Será que essa realidade também pode ser real na sua vida? Será que o seu lar realmente pode ser algo agradável, onde você tem o prazer de poder chegar e estar ao lado das pessoas que ali estão? Sim, é possível sim. Hoje nós vamos descobrir isso através da palavra de Deus. Quero dizer para você que muitas pessoas dizem, ou talvez você pode até pensar, que não existe uma fórmula mágica ou uma receita mágica onde você segue e o seu lar se torna feliz de uma hora para outra. Cada família tem os seus problemas que são pessoal, bem particular, e que muitas vezes cada um deles requer uma forma diferente de poder trabalhar com esses conflitos. Mas independente de qualquer conflito, eu quero dizer para vocês que cada um deles existe características que são comum a todas as pessoas. Portanto, se você quer ser feliz, existe sim base bíblica, princípios bíblicos que você pode seguir e você vai perceber que há sim possibilidade de você tornar o seu lar um cantinho do céu. Apesar de conta, a felicidade do lar foi algo sonhado não pelo Marcos, que aqui está falando com vocês, mas foi sonhado por Deus. A família foi constituída para que você fosse feliz. Mas para que a família seja feliz, cada componente dela precisa entender que cada um deles tem papel a desempenhar e responsabilidades a ser seguida. Portanto, nós vamos para a palavra de Deus e hoje nós vamos descobrir que sim, Deus coloca diante de nós ferramentas para que nós possamos tornar o nosso lar feliz. Tá bom? A restauração da humanidade, eu agora quero dizer isso aqui para você. A restauração da humanidade, a felicidade da humanidade começa no lar. A obra mais importante a ser realizada por qualquer ser humano não começa no seu local de trabalho, mas sim na sua própria casa. Quando você se dispõe a ser o melhor pai, ser a melhor mãe, ser o melhor filho, e você vai perceber que Deus sim tem planos especiais para você. Então vamos para a Bíblia. Eu quero que vocês abram comigo num livro muito especial. É um livro pequeno, tem 6 capítulos no Novo Testamento, chamado Efésios. É um livro muito interessante. Foi um dos últimos livros a ser escrito pelo apóstolo Paulo quando ele estava preso em Roma. Já quase no finalzinho da sua vida, ele escreve algumas cartas que é chamado como Cartas da Prisão ou Cartas do Cárcere. É interessante você notar que uma vez que você se coloca na mão de Deus, Deus te usa onde quer que você esteja para que outras pessoas tem aí a possibilidade de mudar a sua vida e transformar a sua vida. Paulo, quando ele estava preso, ele escreve aos irmãos de Éfeso, lembrando que ele passou 3 anos dentro dessa comunidade evangelizando. O livro de Efésios, ele tem como objetivo fazer com que cada leitor dessa carta tenha o desejo de ter uma particularidade e uma unidade muito pessoal com Jesus Cristo. Ele trabalha muito no ponto de santidade, a questão de ser santo, que nós devemos abandonar os nossos atos pecaminosos e seguir um caminho novo com Jesus Cristo. E nesse processo de transformação, ele coloca também a responsabilidade individual de cada ser humano, principalmente o lar cristão. E aí ele traz para nós o papel de esposa dentro do lar, o papel de esposo e também o papel de filhos. Vamos então comprovar aqui dentro da palavra de Deus aquele que ele deseja para mim e para você? Vamos então para o livro de Efésios, você já pegou aí? É isso? Abra aí, meu amigo, abra a Bíblia, vamos confirmar o texto sagrado. Efésios capítulo 5, nós vamos ler aqui. Se você deseja
aprender um pouco mais do desejo de Deus para a sua vida, você vai perceber que a palavra de Deus é o instrumento que começa, então, a ser usada constantemente para mudar a sua vida e a vida da sua família. Tá bom? Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos começar, então, no versículo 25. E aqui já começa a primeira palavra dizendo maridos. Olha só o que a palavra de Deus começa dizendo aqui para nós nesse programa. Olha só. Aí Jesus fala assim, amai, a Bíblia diz assim, amai a vossa mulher. Vamos parar por aqui. Gente, a noção de amor depende muito de quem ou culturas e tudo mais. Mas talvez nós, homens, temos a dificuldade de entender o conceito de amar, né? Amar a nossa esposa. E aí, como que deve ser esse amor pela nossa esposa? E aí eu quero que você aprenda esse amor hoje. E a Bíblia traz para nós como que deve ser esse amor. Ele traz para nós um exemplo muito pessoal, muito forte, onde nós devemos analisar para ver se nós estamos imitando. Vamos lá para a Bíblia aqui? Ó? Olha só. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Uau, que legal. Aí você pode estar falando assim, muito bem. Então eu tenho que amar a minha esposa assim como Cristo amou a igreja. E aí você sabe que Cristo, além de orientar a igreja, além de fornecer ela recursos para que elas pudessem sobreviver, Deus, a Bíblia está falando que Jesus aqui também fez o quê? Ele se entregou a si mesmo à igreja. Olha só. Versículo 25, entregou-se por ela. Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odeia a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha só, Deus seja louvado, porque essa palavra dele é uma realidade em nossas vidas. Marido, se você deseja ser feliz no seu lar, você precisa amar a sua esposa. Além de amar a sua esposa, você também precisa se colocar na mão de Deus. A cada instante, você precisa olhar para esse versículo e entender o que Deus deseja de você. É muito triste perceber, principalmente nos casamentos, quando a mulher não se sente amada pelo esposo. Essa questão de amar, a Bíblia deixa bem claro. Amar a própria esposa é como se você amasse a si mesmo, amar o seu próprio corpo. Se você se ama de fato, se você deseja ser feliz, você precisa amar a sua esposa. A Bíblia fala que o exemplo máximo deixado foi Cristo. Portanto, nós devemos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Já pensou? Isso é muito forte. Vivemos hoje numa sociedade onde que tudo está em guerra, não é verdade? É em guerra comercial, é em guerra cambial, é em guerra de governo. E parece que essa guerra, ela também se faz presente no lar, onde cada marido e mulher está sempre em conflito para que seus interesses sejam sobreposto ou sobressaia sobre um ou sobre o outro. E aqui está dizendo que nós devemos amar a nossa esposa assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, se você ama você mesmo, meu amigo, o cuidado que você tem com você tem que ter com a sua esposa. Uma vez que sua esposa se sente amada e feliz, sem sombra de dúvida, ela vai fazer de tudo para que você também seja feliz. Primeiro, então, você precisa entender que o pedido que a Bíblia faz é que você deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você tem que se entregar pela sua esposa a tal ponto de que ela se sinta segurança ao seu lado e valorizado ao seu lado. É bom você pensar um pouco que se você tem filho, pensa só o cuidado que você tem com seu filho, tudo que você faz para que ele seja uma boa pessoa, a educação que você dá. Imagine agora que um dia alguém vai casar com seu filho, com sua filha, e como será esse lar? Esse mesmo pensamento passou pela cabeça do pai da sua esposa quando você um dia casou com ela. Ou seja, ela abriu mão do lar do seu pai, o conforto, a segurança do seu lar para viver ao seu lado. Portanto, você precisa seguir esses princípios básicos de poder oferecer à sua esposa um pouco de segurança, conforto e tranquilidade. Ela precisa se sentir segura porque ela está casada com um homem, homens que têm os princípios bíblicos. Amém? Muito bem. Então você entendeu aí a sua parte, e é uma parte bastante interessante, não é verdade? Agora, mulheres,
versículo 22 do capítulo 5 aí do livro de Efésios. Agora vem algo aqui muito interessante, porque diz o seguinte, olha só. Na minha Bíblia diz o seguinte: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A responsabilidade que a Bíblia então traz para a mulher é a mesma para o marido. Assim como o marido deve seguir o exemplo de Cristo, a mulher também tem que amar seu esposo, obedecendo, né, como se fosse ao Senhor. E aí nós temos aí uma conotação muito negativa, às vezes, da nossa cultura hoje, porque muitas pessoas acham que submissão ou obediência requer humilhar-se diante das pessoas, e não tem nada a ver. Uma vez que esse texto está dizendo que as pessoas são iguais, está dizendo que você deve obedecer seu esposo, mas não que você deve submeter a tal maus trato. Pelo contrário, é uma submissão saudia, onde cada um consegue ver o bem e a paz do outro. Tá bom? E esse capítulo é muito interessante, porque além de trazer a dica de que cada um deve cuidar um do outro, como se fosse ao próprio Senhor, ele também traz o dever dos filhos para com os pais. E aí, nesse relacionamento de viver um ao lado do outro, a Bíblia deixa claro aqui no versículo 31, dizendo que eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O mesmo princípio que foi feito lá no Éden, lá no início da criação da humanidade, é o mesmo princípio que Deus quer trazer hoje para as famílias, para cada família. Está dizendo que assim como Deus criou um homem com o propósito de ser exclusivo para Eva, Adão, Eva também foi criada com o propósito de ser única para Adão. E aqui está dizendo que os dois se tornarão uma só carne. Agora, se você for observar, Deus tirou de Adão a costela para formar Eva. E quando esse a viu, disse que essa mulher era osso dos meus ossos e carne da minha carne, porque ela foi feita a partir de Adão. Mas e quando nós falamos de um amor que se entrega por completo? Adão apenas entregou um pedaço dele para que Deus pudesse providenciar alguém para ele. Mas Jesus amou a igreja de tal ponto que ele se entregou por completo, dando tudo o que ele tinha para que a igreja pudesse ser salva. Portanto, você não deve, de hipótese alguma, pensar duas vezes se o esforço é demasiado grande para restaurar a sua família. Não. Você tem que se entregar por completo para que a sua família possa ser mudada e restaurada. Você precisa analisar o que acontece hoje que afasta você do convívio perfeito do seu lar. Aqui também diz algo muito interessante, que dizendo o seguinte. Vamos para o capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte. Capítulo 6, versículo 1 diz o seguinte. Filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Muito bem, quando se fala da questão de relacionamento entre esposa e esposo, a Bíblia também traz a responsabilidade dos filhos na questão do casamento. Todo jovem, criança e adolescente precisa ser ensinado, disciplinado e orientado qual caminho deve seguir. Portanto, a palavra de Deus, ela traz para nós o contexto de preservação da palavra de Deus, tanto nas atitudes como no relacionamento entre família. E deixa bem claro que os mandamentos de Deus são a base para que esse lar se torne feliz. E aí você precisa entender que a Bíblia agora traz para mim e para você a validade e a vitalidade eternas dos mandamentos de Deus. Uma vez que algumas pessoas podem dizer que os mandamentos de Deus foi abolido, pelo contrário, a Bíblia aqui está dizendo para mim e para você que nós devemos guardar e obedecer esses 10 mandamentos, inclusive aqui honrar o nosso pai e honrar a nossa mãe. Portanto, filho, você que está ouvindo, você precisa obedecer aos seus pais. Se você se acha que você é muito inteligente, ele é mais inteligente do que você, porque ele te criou e está buscando para você o melhor lá. É lógico que há suas exceções, mas nós estamos falando aqui de pessoas que querem ter a vida transformada. Se você deseja ter sua vida transformada, você precisa honrar o seu pai e sua mãe, tá bom? A Bíblia então traz para nós uma série de princípios como nós devemos viver. Portanto, eu agora quero falar para você que é jovem, que é cristã. A Bíblia está dizendo que o marido tem a responsabilidade de te amar da mesma forma como Cristo amou. Ele tem que te respeitar, zelar de você
e, lógico, proporcionar a vocês a presença de Deus do lar. Aqui fala que ele deve santificar, ou seja, ele tem que cada instante buscar essa presença de Deus dentro do lar. Agora, eu quero falar algo muito especial para você. Hoje, as pessoas se preocupam muito em ter uma belíssima festa de casamento, com ostentação, com tudo que tem direito, mas esquece de analisar com quem está casando. A Bíblia fala que nós não devemos nos colocar em jogo desigual. Eu quero dizer para você, mulher, que hoje frequenta a igreja, se você é casada com um homem que é de Deus, ele tem a responsabilidade de cuidar de você e de zelar de você. Se porventura ele te maltrata, se ele pisa na bola, essa pessoa terá uma grande responsabilidade, um grande compromisso diante de Deus, porque ele foi constituído na tua vida para tratar você da melhor forma possível. Agora, se você casa com alguém que não tem um temor de Deus no coração, você está se colocando em um terreno muito perigoso. Não estou dizendo para você que as pessoas que não seguem a Bíblia são pessoas más. Existem muitas pessoas boas que fazem melhor coisas, às vezes, do que até pessoas que são da igreja. Mas nós estamos falando não só a responsabilidade de te fazer feliz aqui e agora na terra, mas a felicidade que pode te levar para o céu também. Você precisa colocar nisso. E você, marido, você precisa pensar na sua forma como você está vivendo com a sua esposa. Será que de forma ela é única para você? Será que, de fato, a restauração que você quer para a sua família envolve esse relacionamento como Cristo teve com a sua igreja? Você precisa pensar nisso. Casamento é algo que não foi feito simplesmente para ter um prazo de validade. O casamento tem data indeterminada. Ele foi feito para durar por toda a eternidade. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em ter um véu de grinalda bem grande e não preocupam na durabilidade do casamento. Nós temos que pensar nisso tudo. Uma vez que você erra, que você desobedece os mandamentos de Deus, você não traz só cicatriz para você, mas também para toda a sua família. Você precisa se colocar na mão de Deus. E aqui, também no versículo 4, tem uma dica de sucesso muito interessante dizendo o seguinte. Olha só, leia aí comigo na sua Bíblia, capítulo 4, dizendo o seguinte, ó. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na demonstração do Senhor. Você precisa tratar o seu filho no caminho do Senhor. Tem muitos pais que não ligam para os seus filhos, que tratam mal os seus filhos. Você irá prestar uma conta tremenda diante de Deus, porque o filho que Deus te deu é herança do Senhor e você precisa, olha só, discipliná-lo e criar no caminho do Senhor. Você tem feito isso? Ou será que você tem criado os seus filhos para que outras pessoas venham tratar da responsabilidade que é sua? Não existe nenhuma responsabilidade maior do que essa de estar diante de um lar. Eu quero dizer para você que casou, que você que é pai, você que é mãe, você tem uma responsabilidade, cada segundo está aprendendo, buscando conhecimento diante de Deus. Se você casou e cruzou seus braços, se você tem filho e cruzou seus braços, não está buscando conhecimento para poder tornar o seu lar melhor, você está cometendo um grande pecado. Se você não queria poder correr atrás de conhecimento, de poder proporcionar à sua família algo melhor, você então deveria permanecer solteiro. Uma vez que você casou, você tem a responsabilidade de cuidar das pessoas que estão ao seu lado, meu amigo. Porque quando você deixa de cuidar, de proporcionar às pessoas um ambiente feliz, você está pecando contra Deus. Tá bom? Eu quero dizer para você que muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós não pedimos para que acontecesse. Nós não pedimos para que um adultério aconteça. Nós não pedimos para que alguém se torne um viciado em qualquer dependência química, mas as coisas acontecem. Existem pessoas que talvez estejam com o lar destruído porque alguém acabou quebrando os mandamentos aí de não adulterar, traiu, mentiu. Pessoas que estão pisando. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que sim, que é capaz de restaurar essa família, a sua família. Esse alguém tem um nome que é Jesus Cristo. Jesus Cristo não é simplesmente uma história ou uma fantasia ou lenda folclórica. Jesus Cristo é alguém real que tem poder de mudar a tua vida. Quero contar para você a história de um jovem que hoje já é um pastor aposentado, mas na época que estava iniciando o seu ministério, na capital onde estava, ele começou a trabalhar
e uma comunidade para ali poder abrir uma igreja pequena. E quando ele estava então visitando as pessoas da comunidade ali, depois de iniciar a pregação, ele estava andando nas vielas, que são as ruas bem pequenas na comunidade, e quando ele estava ali, um cachorro começou a latir atrás dele. E quando esse cachorro começou a latir atrás dele, ele caiu na besteira de correr. E quando ele correu de um cachorro só, mas quando ele estava correndo, ele percebeu que já tinha vários cachorros correndo atrás dele. Nesse momento de desespero, buscando se salvar, ele entra numa casa pequena de madeira que estava com a porta entreaberta. Ele entra e fecha a porta após si, encosta na parede, agradecendo porque ele encontrou um livramento. Só que quando ele abre os olhos e olha para diante de si, ele está numa casa onde tem várias mulheres sentadas numa mesa, bebendo, fumando. Naquele momento ele pede desculpa, tenta explicar o que está acontecendo. Mas nesse momento as mulheres, pensando que ele é alguém que quer fazer alguma maldade, coloca ele para fora. Ele explica, mas elas colocam ele para fora. Depois então, ele começa a dar continuidade ali no bairro, entregando folheto, convidando as pessoas para participar da série de pregação, até que ele encontra com uma daquelas mulheres que ele estava na casa. E quando ele encontra de novo com essa mulher, ele pede desculpa mais uma vez e explica que ele estava apenas correndo do cachorro e ele não sabia o que fazer porque ele precisava de um lugar para se esconder. E a moça deu risada mais uma vez ali de frente dele e ele entregou o folheto e pediu para que ela pudesse visitar a série de pregação que estava acontecendo às noites na igreja próxima ali. Ela então se arrumou e se preparou para ir para essa cerimônia, e quando chegou lá, ele estava pregando que Jesus sim era alguém capaz de mudar e transformar a vida de qualquer pessoa que colocasse a vida dele na mão. Só que ele percebeu que essa mulher estava dormindo na pregação. Toda vez que ela chegava e quando ele começava a pregar, ela começava a dormir. E ele percebeu que toda vez que ele ia na porta cumprimentar as pessoas que estavam ali, essa mulher estava embriagada. Quando ela estava embriagada, ele pensou então, nossa, essa mulher nem está prestando atenção em nada. Mas houve um dia que ele terminou a pregação e foi para a porta, e quando ele estava cumprimentando as pessoas ali, ela chegou para ele e falou o seguinte: pastor, talvez você esteja pensando que eu não esteja prestando atenção no que você está dizendo. Mas sim, eu estou prestando atenção no que você está dizendo. E eu quero dizer para você que toda vez que eu entro aqui na igreja, eu estou bêbada para tentar esconder a dor que eu estou sentindo. Eu estou bêbada porque a minha dor é tão grande, eu não consigo cuidar de outra forma. E ela então contou para os pastor que nem sempre ela foi assim. Ela tinha um marido, 2 filhos, marido alguém trabalhador, alguém que de fato cuidava da casa, alguém que proporcionava o melhor para ela. E ela só ficava em casa cuidando dos filhos. Mas ela começou a beber e a bebida deixou de ser algo social e passou a ser um vício. A tal ponto de que o marido chegava em casa e não tinha comida pronta, as crianças não estavam arrumadas e a casa estava suja. O marido chegava em casa depois do trabalho, além de preparar comida, arrumar a casa, às vezes tinha que ter que cuidar dela. E aquela situação foi tornando insuportável, tão insuportável, que houve um momento em que o marido colocou ela para fora de casa. E quando ele colocou para fora de casa, ela não tinha para onde ir nem o que fazer. Ela não teve coragem de ir para casa dos seus familiares, porque uma vez que você sabe que você volta para casa dos seus familiares, você sabe que a acusação, dizendo que eu falei para você. E aí, naquele momento, ela começou então a não só usar bebida alcoólica, mas usar outras coisas e fazer diversos tipos de trabalho para poder manter o vício dela. Mas ela estava voltando todos os dias na igreja porque ela ouviu ele dizendo que Deus poderia restaurar a vida dela e ela queria se colocar na mão de Deus para ser uma nova pessoa. Naquele momento, ela começou a estudar então a Bíblia e buscar a Deus de uma forma mais intensa. E quando ela colocou a vida dela na mão de Deus, ela deixou de fumar, ela deixou de beber, já tinha ganhado peso, tornou uma pessoa agora mais saudável. E nesse momento, ela se preparava para o batismo, mas ela precisava de algo. Ela só queria se batizar depois que ela tivesse o perdão do seu ex-esposo.
porque ela entendeu que com a vez que ela se tornou viciada, que ela destruiu o lar dela, ela se sentia culpada por isso e precisava pedir desculpa para o seu marido. O pastor então se disponibilizou a poder fazer esse intermédio entre ela e seu esposo. Ela então deu o endereço, o pastor foi até a casa do ex-marido dela, bateu na porta, era um dia de tarde, conheceu o esposo, conversou com ele sobre várias coisas, mas não sobre ela, entendeu que as crianças estavam bem cuidadas, que o marido de fato era um bom homem, e ele começou a falar de Deus, de um Jesus que se transforma, de um Jesus que alcança as pessoas. Naquele momento, o homem também se interessou pela palavra de Deus. Depois então de algumas visitas, ele revelou o real motivo que ele estava ali. Ele estava ali para dizer que a sua ex-esposa era uma nova pessoa. Ela tinha sido mudada porque ela encontrou a única pessoa capaz de transformar Cristo. E naquele momento que o pastor falou da sua ex-esposa, o marido ficou chateado, bravo, não queria saber, porque aquela mulher foi responsável pela ruína do seu lar. Mas o pastor então insistiu para que ele pudesse conhecê-la, para que ele pudesse vê-la de novo e perceber que ela teve a vida mudada por Jesus Cristo. Eles marcaram então um dia e um horário para que eles pudessem se encontrar e naquele momento ele pudesse avaliar como ela estava mudada, estava diferente. Chegou então um dia combinado. Ali estava a casa arrumada, o marido estava arrumado, os filhos estavam arrumados, o pastor então entrou. Depois que o pastor entrou, falou para a esposa que ela estava fora, pediu para que ela entrasse, e quando ela entrou dentro da sala, viu o marido sentado no sofá, os filhos sentados. Ela se jogou de joelho no meio deles e falou assim: me perdoa, me desculpa, me perdoa por destruir a vida de vocês. Eu acabei com o nosso lar, acabei com a nossa felicidade, mas eu estou aqui para pedir perdão e dizer que eu sou uma nova pessoa. Eu estou aqui para dizer que Deus mudou a minha vida e eu estou aqui para testemunhar disso. Eu estou aqui para pedir uma oportunidade, não talvez de ser aceito no meio de vocês, mas mostrar para vocês que hoje eu sou uma nova criatura e que sim, eu posso oferecer algo melhor. Naquele momento, o esposo relutante ali em poder aceitá-la ou conversar com ela, ele permanece duro. Enquanto nisso, o pastor continua do lado orando para que Deus operasse um milagre na vida daquele homem, que ele perdoasse ela, que aceitasse as crianças de volta. Naquele momento, quase que soluçando, ele vira para ela e diz assim, ele falou que Jesus transformou a sua vida. Se Jesus transformou a sua vida, eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero conhecer essa pessoa que mudou a sua vida. Naquele momento, a família se abraça, perdoando mutuamente um ao outro. E aquela família começa a receber estudo bíblico, até que ela e seu esposo se reatam, ambos se batizam e começam uma nova vida ao lado de Deus. Esse fato que aconteceu está acontecendo hoje em vários lugares. Você sabe por quê? Porque pessoas têm colocado a vida deles na mão de Jesus Cristo e seu lar tem sido transformado. Ainda nessa semana, alguém entrou em contato comigo dizendo que seu marido tinha traído, que a vida dela tinha acabado e que ela não tinha mais solução, não sabia mais o que fazer e ela precisava de uma luz, de uma ajuda. E mandei para ela alguns versículos bíblicos e juntos falamos do propósito de Deus, do desejo de Deus para a vida deles. O marido estava tentando reatar o casamento, mas ela não conseguia perdoar. Não conseguia perdoar. Até que eu pedi para que ela orasse a Deus, para que ela buscasse a Deus em oração, para que ela buscasse de Deus força para vencer. Expliquei para ela que ela não precisava sofrer porque o erro não foi dela. Ela estava tentando se culpar como se ela fosse culpada pela destruição do seu lar. E eu falei para ela que não foi a escolha dela, foi a escolha do marido. E que ele também estava sofrendo porque ele percebeu a bobagem que ele fez, arriscando a felicidade deles, arriscando o lar deles. Tem filhos
E os filhos sofrem com isso tudo. Sabe? O inimigo tem feito com que as pessoas acreditem que o lar é como se fosse um mercado, onde você pega a mercadoria que você quer e usa e depois está tudo ok. Paga por isso e já era. Mas não é assim, meu amigo. A restauração da humanidade começa no lar. A restauração da família começa na entrega a Cristo. Quando você coloca a sua vida na mão de Jesus Cristo, Ele é capaz de transformar. Quando Paulo escreve essa carta para os irmãos em Éfeso, ele está escrevendo para pessoas que tiveram a sua vida transformada. Em algum momento da carta, Paulo estava dizendo assim, se você rouba, não roube mais. Paulo está dizendo que se você entregou a sua vida a Cristo, você tem que seguir um novo caminho. Paulo chega a afirmar no capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne. Nós temos uma luta maior contra o inimigo que quer destruir você e que quer destruir seu lar. Mas ele está falando que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para permanecer firme depois do combate. Você precisa consagrar a sua vida a Deus. Você precisa colocar o seu lar na mão de Deus. Uma família estruturada é o maior testemunho da operação do Evangelho na vida de qualquer pessoa. Uma boa família estruturada é melhor do que mais de 1000 sermão. Uma família de verdadeira convertida é uma luz a refletir o caráter de Deus na humanidade. Portanto, meu amigo, o seu lar sim pode ser um cantinho do céu, mas você precisa se converter. Você precisa deixar Cristo habituar na tua vida. Se você mente, não mente mais. Se você trai, não trai mais. Sabe? Às vezes, a maioria de alguns conflitos que eu tenho percebido é que o homem mente tanto e para ele já torna um hábito tão grande que ele mente e acha que todo mundo acreditou. Eu não quero que vocês se suportem dentro do lar de vocês, não é isso. Eu quero que vocês sejam felizes. Mas para ser feliz, você precisa de Cristo na tua vida. Você precisa que Ele atue. Você precisa que Ele transforme você. Suportar é algo muito feio, é algo terrível, é algo que destrói as pessoas. Mas quando você ama, tudo no lar é feliz. Jesus Cristo quer transformar a sua vida, quer transformar a sua família. Mas dê um passo de fé, se coloque na mão dele. Se você não tem a fé, caia de joelhos e pede, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Mas lute para que o seu lar seja o melhor lugar do mundo. Se você não tem um hábito de ler a Bíblia, leia a Bíblia com sua família. Crie o hábito de você estudar a palavra de Deus. Porque uma vez que você abre a Bíblia para estudar, meu amigo, anjos se aproximam do seu lar. E esse é o desejo do Senhor, que o seu lar seja a habitação dele também. Deus, Ele te ama mais do que você possa imaginar. Somos o amor. Esse amor tem que ser algo unidos e juntos. Deus, Ele tem um propósito para sua família. Um dia, quando eu estava dizendo para alguém que eu ia casar, a pessoa falou o seguinte: se você ora 3 vezes por dia, passe a orar 6 vezes por dia. A oração é algo frequente que você tem que ter constantemente. Não deixe para orar, não deixe para buscar ajuda quando tudo estiver acabado. Ore constantemente com a sua família, ore constantemente com seus filhos, com sua esposa. Senta juntos, leia a passagem bíblica, pergunta o que um achou, o que o outro achou. Aprendam juntos. Deus, Ele tem um plano para a família. É difícil quando você vê famílias saturadas, destruídas, porque esse é o desejo do inimigo, mas não é o desejo de Deus para a tua vida. Então aceite hoje a felicidade, aceite hoje Jesus Cristo na tua vida, para que vocês possam ser felizes. Faça do céu um lugar feliz, onde que ambos sejam felizes. A felicidade, o relacionamento do trabalho, no lar, na igreja, é tudo reflexo da comunhão pessoal que você tem com Deus. Então não deixe de aprender, tá bom? Eu quero orar com você. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque hoje tivemos a oportunidade, mais uma vez, de entender o Teu querer para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é algo real em nossas vidas e o Senhor nos oferece a oportunidade real de ser feliz. Portanto, abençoe cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas que estão ouvindo essa mensagem, para que eles, Senhor, possam colocar-se nas Tuas mãos, porque o Senhor é o único que tem poder de restaurar todas as coisas de forma original. Portanto, Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque nesse momento
famílias têm sido abençoadas, pessoas têm tido o seu casamento restaurado, porque o Senhor tem sido uma realidade na vida deles. Abençoe, Senhor, para que eles possam constantemente visualizar o teu agir na vida deles. Se tem alguém, Senhor, que está recomeçando agora, mais uma vez, a família, se está agora dando um passo de volta, de reconciliação, esteja, Senhor, juntos atuando para que nada possa separar esse amor. Dê maturidade, Senhor, às pessoas, para que eles possam entender que a nossa responsabilidade é cuidar de um dos outros. Portanto, obrigado por tua igreja, obrigado pelo teu povo, obrigado porque temos Cristo no coração, e é no nome do mesmo que eu te peço e agradeço hoje e sempre. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela tua presença, que Deus abençoe cada um de vocês, sinta-se abraçado. Nosso desejo é que você possa se inscrever no nosso canal. Se inscreva, compartilha, curta, o sininho de notificação para que mais pessoas tenham a oportunidade aí de ouvir essa mensagem, tá bom? Deus abençoe vocês, sinta abraçado. Nós nos encontraremos então no nosso próximo programa. Um forte abraço, fique com Deus.